Brasil! Hoje é segunda-feira e eu, a sua jornalista Caliana Mesquita, trago no programa de hoje, gente, um assunto polêmico que diverge opiniões, mas mais do que isso, quando ele é executado de forma equivocada, ele divide mesmo, é a sociedade, são as gerações. Política religiosa ou religião política, hein? Vamos refletir sobre a influência da igreja na construção política do nosso país? Deixa aqui seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, já estamos quase chegando aos 1000 inscritos. O Acorda Brasil começa agora. Qual a sensação que você tem ao se dirigir a uma igreja e, ao invés de uma missa, um culto, você se deparar com um discurso político que apresenta aí um viés ideológico partidário, o qual você não comunga, ou com um formato político que você não converge, hein? A reação mais natural é sair da igreja, né? Se afastar da casa de Deus. Porque quando o homem ou uma mulher, gente, busca a igreja, ela busca ali ouvir uma missa, um culto, onde que nas palavras de um padre, de um pastor, se encontrem a calma, o encorajamento, a força, sem que haja seleção com os fiéis. Mas um discurso político, por mais democrático que seja, ele sempre vai dividir opiniões, né? E o perigo é quando nestas opiniões se encontram dúvidas com relação a Deus. O Brasil foi construído sobre a influência religiosa católica, né? A igreja, até a proclamação da República, ela obtinha em seu poder funções de Estado. A influência do catolicismo construiu a doutrina religiosa brasileira. A chegada dos membros do clero católico ao território brasileiro foi simultânea ao processo de conquista das terras no Brasil, já que o reino português tinha estreitas relações com a Igreja Católica Apostólica Romana. A missa celebrada na chegada de Pedro Álvares Cabral, lá em 1500, foi imortalizada por Victor Meirelles no quadro A Primeira Missa no Brasil. A presença da Igreja Católica começou a se manifestar a partir de 1549. Sabe como? Com a chegada dos jesuítas da Companhia de Jesus, que formaram vilas e cidades. É nítido a influência da igreja na construção do nosso país, né? Nós observamos isso com a cultura brasileira, a arte barroca, os feriados nacionais, o próprio sincretismo religioso, que foi uma fusão, né, do catolicismo com as religiões africanas, originando aí o candomblé, por exemplo, que é uma religião muito forte na nossa capital baiana. Uma influência que contribuiu muito para a formação estrutural da sociedade brasileira. Um forte exemplo disso é que hoje apenas 15 milhões de brasileiros se declararam não possuir religião, mas apenas 616 mil pessoas se declararam ateus, aquelas que não acreditam em Deus, né? O que demonstra, gente, que o Brasil é, sim, uma nação que tem muita fé. E essa fé, ela jamais pode ser transformada em palanque político. E a casa de Deus deve ser sempre um refúgio, um abrigo, a morada dos seres humanos, independente do seu viés ideológico. O homem e a mulher podem sim ser seres políticos que procuram Deus para buscar orientação, força e doutrina religiosa. Mas a igreja, ela não deve servir a um homem ou a uma mulher. Não deve direcionar os seus conceitos sagrados na idolatria por um homem ou uma mulher que não seja Deus. Todos abaixo dele são iguais perante a lei divina. Não é saudável que as nossas igrejas, os nossos templos se transformem em partidos políticos. Religião partidária não difunde o conceito de Deus. Mas política religiosa, sim. Política que tem como base princípios sagrados, orientação cristã, política que se noteia pelos dogmas religiosos e que forma homens e mulheres politizados
diante a preservação e o fortalecimento dos valores de Deus, da pátria e da família. Política que busca reconstruir a crença dos homens no futuro de uma nação, baseada, sabe em quê? No respeito pelo outro, pela essência de uma sociedade virtuosa, política religiosa que acolhe os cidadãos e busca construir correntes de proteção e defesa para que todos os homens e mulheres do nosso país tenham, sim, os seus direitos básicos garantidos e com perspectiva de crescimento. Política religiosa, meus queridos rádios-rapeiros, que é a favor da oração dentro das escolas, mas, é claro, sem impor uma religião específica, que é contra o aborto, mas garantindo às mulheres acompanhamento durante a gestação e a oportunidade de sobrevivência. Política que é a favor da vida, mas dando aos cidadãos de bem o seu direito de defesa. Política que encoraja, que estimula o cidadão a ir sim para a igreja agradecer, não mais pedir. Política religiosa é aquela que precisa estar no estatuto de todo partido político do nosso país e ser norte de todo ser que ousa a disputar um cargo eletivo. A Acorda Brasil de hoje fica por aqui, deixando para você essa reflexão, né, sobre política e religião. Sexta-feira estaremos de volta com edição especial para você. É o Rádio Zap Circo Brasileiro sempre, os olhos, ouvidos e a boca da sociedade. Internet veloz com qualidade de sinal, melhor preço e com provedor contendo o servidor das maiores empresas de conteúdo do mundo. É com a Turkey Telecom. Sinal 100% fibra ótica, levando mais velocidade à sua navegação. Tá esperando o quê? Faz como Rádio Zap Circo Brasileiro. Vem pra Turkey você também. www.turkeynet.com.br. Melhor internet da cidade.